Olá, a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 42 e o versículo de número 2, que vai nos dizer que Jó ele vai declarar, Jó ele começa a declarar e a dizer para Deus, ele fala, bem sei que tudo podes, o Senhor tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, tem tradução da palavra que fala, né, os pensamentos do Senhor, não pode ser impedido, não pode ser frustrado. E essa é uma palavra é uma palavra assim conhecida, é uma palavra onde algumas pessoas elas leem e é uma palavra que ela traz algo para nós de muito bom, algo que Deus ele sempre fala conosco. E fala, né, que os propósitos, os pensamentos do Senhor não pode ser impedido, não pode ser frustrado. E essa palavra fala que esses propósitos do Senhor não pode ser frustrado, não pode ser impedido. Os pensamentos do Senhor, os propósitos do Senhor não pode ser impedido. E quando eu falo dessa palavra, eu lembrei de Davi. Davi, quando Deus escolheu a Davi, quando Deus usou o profeta para falar, para levantar Davi, para ungir Davi, Deus ele escolheu a Davi. E se hoje fosse feita uma reunião, se nos dias de hoje Deus escolhesse Davi, que estava ali num pasto, num campo, se hoje fosse feito uma reunião para escolher Davi, eu acredito que Davi ele não seria escolhido. Porque Davi ele era o menor, Davi ele era aquele que estava no campo, Davi era aquele que não estava tão assim agrupado ali com seus irmãos, e eu acredito que escolheria mais aquele o mais capacitado. Se fosse feita essa reunião, escolheria aquele que era o mais forte, aquele que saberia lutar, aquele que saberia se expressar, mas os propósitos do Senhor, eles não podem ser impedidos. E quando Deus escolheu a Davi, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, e Deus escolheu a Davi. Então, esse propósito do Senhor que Ele escolhe para a minha vida, esse propósito, esse projeto de Deus que Ele escolhe para você, não pode ser frustrado, não pode ser impedido. E aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração humano, são essas coisas que o Senhor ele tem preparado para os seus. Então, esses projetos do Senhor, isso que o Senhor ele tem preparado para os seus, como eu falei nessa palavra, nada e nem ninguém pode impedir. Então, o Senhor, ele tem projeto, ele tem propósito para os seus. E esses projetos, esses propósitos não podem ser impedidos. Ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir o pensar do Senhor, os pensamentos do Senhor, os propósitos e projetos de Deus. A palavra fala que os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, Deus ele tem projetos, Deus ele tem planos para cada um de nós. Deus ele tem um projeto, Deus ele tem planos para mim, para a sua vida, e esses projetos, esses planos não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Como eu falei de Davi, que se fosse feita uma reunião entre pessoas ali, Davi ele não seria escolhido. Não se escolheria Davi, talvez por conta das qualidades ou das ferramentas, eu posso dizer assim, que Davi ele não viesse a ter, seria um dos fatos dele não ser escolhido. Mas os propósitos, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos, os planos do Senhor não podem ser impedidos.
Então, o Senhor, ele sempre tem algo, o Senhor, ele sempre tem um plano, um projeto para a sua vida, para a minha vida, para cada um de nós individualmente. O Senhor, ele tem projetos e planos do céu a respeito dos seus, a respeito do seu povo, para você, para a minha vida, para o seu irmão, para todo aquele que se achegar para o Senhor e estiver diante de Deus. Então fica essa palavra em nós sabermos que os planos e os projetos, os pensamentos do Senhor não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Quem impedirá de o Senhor agir? Quem impedirá do Senhor ele fazer? Quem impedirá do Senhor ele executar dos seus planos, dos seus projetos para os seus? Quem poderá impedir a mão do Senhor de ser operada, a mão do Senhor de operar sobre nossas vidas, a mão do Senhor ser operada sobre nós? Quem vai impedir? E quem vai impedir o trabalhar do Senhor? Quem vai impedir os planos e os projetos do Senhor? Porque Deus, ele tem planos e projetos ao nosso respeito, ao teu respeito, ao meu respeito. Tem planos do Senhor que vai levar um tempo para se cumprir, para se concretizar, para acontecer, mas vale lembrar que aquilo que o Senhor ele prometeu, aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. E esses propósitos, esses projetos do Senhor que ele tem, propósitos e projetos de um chamado, de uma vida abençoada, de uma vida que nós podemos cumprir o plano do Senhor, cumprir o propósito do Senhor. Então, esses planos de Deus, esses projetos do Senhor não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. E o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem um controle de tudo, e tudo ele pode fazer, tudo ele pode executar. Então, ninguém, nada e nem ninguém pode impedir o operar e o agir do Senhor. E nada e nem ninguém, nada, completamente nada pode impedir os propósitos e projetos de Deus. Fica essa palavra para o vídeo de hoje. E também quero dizer que esse vídeo estará disponível nas redes sociais, como Instagram, no YouTube. E Deus ele abençoe a sua vida com essa palavra. Quero também dizer que logo mais estarei assim disponibilizando mais vídeos assim como esse para abençoar a sua vida. Que Deus ele te abençoe e fique na paz.